Boa tarde, queridos irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso eterno, glorioso, bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de Asaf, cujo título é, na nossa Bíblia, O Problema da Prosperidade dos Maus. Mas eu quero pregar sobre estarmos firmes nas promessas de Deus. Amém? Salmo 73 diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Graças a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra. Ela é viva, poderosa. Peço que o Senhor fale ao teu povo nesta tarde. E se porventura alguém ouvir essa mensagem posteriormente, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, apesar daquele que está falando aqui na frente, pois tenho muitos pecados, muitas limitações e muitas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e venha sobre nós com teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, aquece o nosso coração. Abre o nosso entendimento para que possamos ver e ouvir e enxergar as coisas como são, de acordo com a tua palavra. É o que nós oramos gratos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o crime compensa, né? Uma pergunta: o crime compensa? Ser honesto
Vale a pena? Buscar a Deus, vir à casa do Senhor, será que isso vale realmente a pena? No mundo que nós vivemos hoje, e se nós olharmos para as circunstâncias, essas perguntas têm respostas bastante óbvias. O crime compensa? Ser honesto não compensa? E aparentemente, ser correto na presença de Deus também não vale muito a pena, não. Mas essas circunstâncias, irmãos, não são apenas para o nosso país hoje, ou para o mundo de hoje, como nós estamos vivendo. Através deste Salmo de Asaf, nós vemos que tais circunstâncias acontecem sempre na história. Circunstâncias de desfavor, injustiça, corrupção, desonestidade, inocentes sendo injustamente mortos, condenados, expulsos de suas terras. Isso sempre aconteceu nesse mundo caído e mau. E Asaf, neste salmo, e para que os irmãos entendam, né, isso aqui é uma forma de oração cantada. Os filhos de Israel cantavam esse tipo de oração, orando ao Senhor, elevando o seu pensamento a Deus em oração. Então vejam que o salmista, ele está, na primeira parte desse salmo, ele está dizendo exatamente isso. Obrigado. Que ele olhou para a situação que o mundo estava, da sua época, estava vivendo ali. Ele olhou para a situação política da nação, econômica. E esses questionamentos que nós fizemos aqui agora, esses questionamentos também foram feitos pelo salmista. Ele começa o salmo dizendo que Deus é bom para com Israel. Com efeito, de fato, Deus é bom para com Israel. De fato, Deus é bom para com a sua igreja. De fato, Deus é bom para o seu povo. E nós que somos povo de Deus, irmãos, podemos crer e confiar nisso, que com efeito, Deus é bom para conosco. Apesar das circunstâncias, o mundo lá fora sim está violento, cheio de corrupção, cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de violência. É interessante que o salmista começa o salmo, ele começa essa oração já como a conclusão dele. Deus é bom para conosco, para com o seu povo, para com a sua igreja. Deus é bom para com o povo da aliança. Deus é bom para conosco, para com aqueles que estão de coração limpo. Agora vejam, o salmista vai dizer que por um momento ele começou a questionar de fato as coisas que estavam acontecendo. Olha, quase, verso 2, quase os meus pés resvalaram, quase eu tropecei, diz o salmista, quase eu caí, porque o coração dele se encheu de ira e de raiva, com a injustiça que ele estava presenciando. O coração dele se encheu de ansiedade e ódio, diante da maldade da sua geração. E ele olhou aquilo e disse assim, mas espera aí, olhem estes homens perversos e maus, como eles prosperam, como eles são arrogantes, como eles andam de cabeça erguida, como tudo o que eles fazem, diante da maldade que eles praticam, da violência, da impunidade, da corrupção, tudo o que eles fazem dá certo, e parece que nada de mal acontece com eles. Ele vai dizer, olha, verso 3, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Não é assim que acontece conosco hoje, irmãos? Nós olhamos as notícias, nós vemos tudo o que está acontecendo em nosso país e no mundo,
E nós olhamos e dizemos assim, mas espera aí. As evidências de corrupção, violência, roubo, maldade, são claras. E essa pessoa prospera. Eles planejam, intentam e dá certo o que eles fazem. Impressionante. E o nosso coração começa a se encher de amargura e de raiva diante dessa situação. Para eles não há preocupações. Parece que os ímpios e os perversos andam sem preocupações porque são prósperos, ocupam os melhores lugares. Os meios de poder e de ação estão nas mãos deles. O seu corpo é sadio e nédio. Eles não sofrem de enfermidades como as outras pessoas. Você não vê se falar dos ímpios, né? Na sua grande maioria, tendo graves doenças e passando grandes aflições. Eles são sadios, eles são fortes, eles estão de pé, eles estão planejando a maldade, fazendo a maldade e estão conseguindo. Seus planos estão funcionando, está tudo dando certo para eles. E é por isso que o salmista diz: eu invejava os arrogantes. Como pode? Como pode planejar tanta maldade, violência, roubo, corrupção? E tudo dá certo. E eles prosperam. E eles são felizes. A sua família é grande e próspera também, porque desfrutam dos benefícios da sua maldade. Olha que família feliz, que desfruta das melhores coisas que há na terra. Olha o que ele diz no verso 5: não partilham, e aqui uma figura de linguagem, e é muito interessante isso, não partilham das canseiras dos mortais. Ou seja, eu que sou um pobre mortal, enfrento tantos problemas e dificuldades e aflições, mas esses homens parecem deuses. Eles parecem deuses. Eles são fortes, eles são poderosos, eles são grandes. Eles não partilham da nossa canseira, parece. Eles não são afligidos como os outros homens. Daí, verso 6 vai dizer: a soberba, o orgulho, eles são orgulhosos. Os cinge, os reveste como um colar. Eles não apenas são soberbos, como eles gostam de ser soberbos. Eles fazem questão de andar com o nariz em pé, não é? Eles são orgulhosos mesmo. Eles olham na sua face e dizem palavras de orgulho, te desprezando. E eles têm orgulho em ser orgulhosos. Eles não apenas são assim, como eles têm orgulho de ser assim. Eles olham para as câmeras de televisão e falam com a maior naturalidade, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse bom, e como se aquilo fosse certo. Vejam, meus irmãos, que o salmista está analisando o comportamento do ímpio, do incrédulo, e parece que ele escreveu isso num blog hoje, ele postou isso no WhatsApp hoje, não é? Parece que ele está vendo a nossa sociedade hoje. Ele está descrevendo como o ímpio se comporta. Impressionante. Olha só o verso 7: os olhos saltam de gordura, do coração brotam em fantasias. São pessoas que têm tudo. Viajam de jatinhos particulares, milionários por aí, viajam o mundo. Vivem nos melhores lugares, nas melhores casas. Passam férias nos lugares mais maravilhosos que existem e mais caros do mundo. Salta-lhes de gordura, e aqui é prosperidade, né? Motejam e falam maliciosamente. Verso 8, da opressão falam com altivez. E o pior, no verso 9,
além de serem incrédulos, ainda blasfemam contra Deus, contra a igreja, zombam de Deus, zombam da igreja. Olha lá aqueles tolos lá, fáceis de enganar e de persuadir. Um povo tolo, ignorante, é o que eles dizem a respeito da igreja e do povo de Deus. Olha o verso 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, são homens que não temem a Deus, e ainda falam mal, blasfemam. E mesmo assim, são prósperos, são ricos, estão no poder. Tudo que eles fazem prospera e dá certo. Meus irmãos, como fica o seu coração diante disso? O seu coração fica como estava o coração do salmista, como estava o coração de Asaf, indignado, irado. Como pode, Senhor? Ou até quando, Senhor? Como pode ser isso? E eles dizem ainda, verso 11, e como diz, como sabe Deus? Olha só a afronta. Quem é Deus? Que Deus? Que Deus é esse? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Quem é esse Deus que você serve? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, ocupam os melhores lugares, tomam seu espaço, oprimem o povo, roubam do pobre, deixam o pobre mais pobre, usurpam dos direitos dos desfavorecidos. Eles são assim. E quanto mais eles roubam, mais prósperos eles ficam. Quanto mais eles enganam, mais poderosos eles ficam. E quanto mais eles aumentam a violência, eles e suas famílias ocupam sempre os melhores lugares. Os lugares melhores e mais seguros. Seus filhos estudam nas melhores escolas. Os seus filhos não estudam nas escolas que eles mesmos promovem. É interessante isso, não é? Não, seus filhos têm que estudar nas melhores escolas. O povo que estude naquelas, os filhos deles. Os meus não. Os meus vão estudar fora do país. Os meus vão estudar nas melhores escolas e universidades do mundo. Estes são os ímpios. Sempre tranquilo, aumentam suas riquezas. Olha o verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Irmãos, que interessante isso. O salmista, na sua oração e no seu cântico, ele está sendo sincero, verdadeiro. Ele está dizendo assim, quando ele começou a pensar todas essas questões, ele disse assim, peraí, por quê? Por que eu sou honesto? Por que eu sou uma pessoa trabalhadora, que tento deixar as coisas tudo certinho, não roubar de ninguém, não passar ninguém para trás? Para que isso? Inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, tenho me mantido fiel, tenho preservado a minha vida de fidelidade diante de Deus, mas fiz isso inutilmente. Vejam que ele está pensando isso, quando ele está refletindo sobre a prosperidade dos maus. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Não é assim, irmãos? Nós buscamos a Deus, não é assim que nós pensamos? Nós vamos na igreja, buscamos a Deus, oramos, pedimos, imploramos, e a nossa vida é difícil, é dura. Todos os dias somos afligidos, todos os dias enfrentamos dificuldades e problemas financeiros, problemas na família, não é? Não conseguimos dar sequer talvez 1/10 daquilo que os nossos filhos nos pedem, e que os filhos dos ímpios têm abundância a ponto de jogar fora como se fosse lixo.
E o seu filho pede: papai, eu queria aquilo, mamãe, eu gostaria de ter aquilo, papai, o senhor me leva em tal lugar, mamãe, eu gostaria de estudar em tal escola, e você não pode. E o salmista está indagando isso. Eu busco a Deus, eu estou diante de Deus, eu sou fiel, mas estou fazendo isso inutilmente. Porque olhe para eles, olhe para os seus filhos, olhe para as suas esposas, olhe a família deles. E olha só, verso 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Aqui ele começa a mudar o salmo, a oração. Ele diz assim: olha, só de pensar em falar esse tipo de coisa, eu já teria traído o povo de Deus. E vejam que ele pensou nisso. E ele reconhece. Mas ele diz assim: só de pensar isso, eu já pequei. Pequei contra Deus. Pequei contra o povo de Deus. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. E é pesado para nós, irmãos. Olha a situação do nosso país, não é? Quantos de nós aqui passamos essas 2, 3, 4 semanas, o dia inteiro em WhatsApp, internet, vendo as notícias, o que vai acontecer agora, o que deixou de acontecer, o que vai acontecer, corações ansiosos, aflitos, porque a tarefa de pensar, de tentar entender isso é pesada. Como é que pode tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência, e escancarado, e a coisa está dando certo para eles? É pesado para nós. Mas olha como muda agora definitivamente a oração do salmista: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Essa é a mudança, irmãos, da postura de Asaf, e deve ser a mudança da nossa postura. Até que entrei na presença de Deus, até que eu fui à palavra de Deus e compreendi os pensamentos de Deus, até que eu fui até a presença do Senhor e compreendi assim o fim deles. E ele diz, verso 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ele está dizendo: Deus está vendo, Deus está agindo. E não apenas isso, essa maldade, essa impiedade, essa violência e essa corrupção não durará para sempre ou eternamente. Isso já tem um tempo determinado para terminar e para acabar. E o fim deles não é bom, não é legal. Eles desfrutam sim da prosperidade hoje, da riqueza hoje, dos melhores benefícios da vida hoje, mas isso tem um tempo curto para terminar. E podem apostar nisso, povo de Deus. Verso 19: ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados, de terror, de pavor, diante da destruição que vem sobre eles e sobre as suas vidas. Meus irmãos, é verdade, tudo que nós estamos vendo e presenciando traz ira ao nosso coração, mas há um Deus que é justo juiz. E conforme diz o Salmo 7, um Deus que está irado todos os dias. E o Salmo 7 também diz: se o ímpio não se converter, Deus já preparou o arco, Deus já preparou a sua flecha, a sua lança, para destruí-los.
Meus irmãos, tudo o que está acontecendo, que foi o que o salmista entendeu e ele viu, é passageiro, é momentâneo. É questão talvez de meses, anos, dias, mas tem um fim, e o fim deles é terrível, porque há um Deus, este Deus que nós servimos, e esse Deus é justo, esse Deus é fiel. E aqui nós precisamos sempre voltar ao verso 1, que é a conclusão que ele chegou depois de todas essas reflexões que ele fez. Com efeito, Deus é bom para com seu povo. Mas vejam que para com os ímpios, Deus vem, mas vem cheio de ira. Eles ficam assolados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, olha só, ele está falando, quando eu estava irado, pensando sobre essas questões, ansioso, e as minhas entranhas se me comoveram. Eu fiquei perturbado vendo essas coisas. Eu estava embrutecido e ignorante. Ele reconhece o seu pecado. Eu não estava enxergando as coisas direito. Eu não estava vendo as coisas como Deus as vê. Eu não conseguia compreender como Deus estava agindo. Eu estava embrutecido. Eu estava agindo como um ignorante, como um animal irracional. Vejam. Todavia, verso 23. Estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão. Olha só, irmãos. O ímpio, olha a conclusão que ele chega. O ímpio é rejeitado, é destruído, é massacrado. E o justo, Deus me segura pela minha mão direita. Olha a diferença. Sim, uma vida com dificuldade, com perseguição, com limitação, com problemas, sofrendo dificuldade, sim, desempregado, desempregada, vendo talvez as coisas até muitas vezes faltar dentro de casa. Mas ele diz, Deus está segurando na minha mão direita. Ele não me deixa correr, Ele não me deixa cair, Ele não me deixa fugir, porque eu sou dele e Ele é meu. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tu me guias pela tua palavra, coisa que o ímpio não tem, o ímpio não desfruta. E a própria palavra de Deus diz que são delícias essas palavras. O ímpio não tem acesso a essa revelação, ele não tem como entender isso. Somente Israel, o povo de Deus, pode se deleitar na palavra de Deus. Deus é o nosso contentamento, irmãos. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza de verdade. Esse mundo e as coisas que há nesse mundo são extremamente passageiras. Essa prosperidade do mundo e essas questões do mundo são passageiras. Não quer dizer, irmãos, e o salmista aqui de nenhuma forma está fazendo apologia ao sofrimento, à pobreza, à miséria. Não, então eu tenho que viver na miséria mesmo. Não é nada disso que ele está falando. O que ele está dizendo, ele está contrastando a realidade. E ele está dizendo que Deus é bom para com o seu povo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da doença, da enfermidade, mesmo diante da dor, Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom. E ele diz no verso 26, olha, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e Deus é a minha herança para sempre. Deus é a porção do seu povo. Nós pertencemos a Deus, irmãos.
O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino não tem um presidente, ele tem um rei. E esse rei é o Criador. Ele é o sustentador, ele é o Senhor do cosmos. É isso que o salmista está dizendo. Deus é a fortaleza do meu coração. Meu coração não está apoiado nas riquezas. Meu coração não está apoiado no poder, no dinheiro, nas regalias, na violência. Meu coração está forte no Senhor, no Criador. Ainda que aparentemente esteja dando tudo errado. Mas isso é numa visão limitada, ignorante, como o próprio salmista diz. Mas está dando tudo errado. Parece que tudo está invertido. Na visão de Deus, tudo está caminhando perfeitamente. Tudo está caminhando de forma plena e perfeita. E ele diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Este é o fim do ímpio, a destruição eterna, a morte eterna, a condenação eterna. Eles desfrutam, sim, eles oprimem, é verdade. Eles passam por cima de todos e de tudo e fazem o que querem, da forma como querem, tudo isso é verdade. Mas todos eles serão a uma destruídos por Deus. Por Deus, irmãos. Eles estão todos nas mãos de Deus. E ele encerra o salmo dizendo: quanto a mim, quanto a eles, destruição, ruína, desolação. Quanto a nós, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a vocês, irmãos, quanto a mim, quanto a nós, que somos o Israel de Deus, é bom para nós estarmos junto ao Senhor nosso Deus. Não colocar a confiança em sistemas políticos e governos. É óbvio que isso influencia a nossa vida na prática. É óbvio que isso nos afeta. É claro, a economia nos afeta. Óbvio, isso é lógico. O sistema político que está lá no poder nos afeta? Sim. Mas, no final, é Deus quem cuida do seu povo. É Deus quem cuida de você, da sua casa e da sua família. É Deus quem cuida de mim. É Deus quem cuida de nós. E por isso o salmista diz: bom é estar junto a Deus. Esse Deus, que é justo juiz, esse Deus que está irado contra os ímpios, e este Deus que irá destruí-los, é o mesmo Deus que nos preserva. É o mesmo Deus que nos preservará para sempre. E o melhor, a cereja do bolo, o Deus que nos preservará para sempre, na presença dEle, desfrutando dEle, nos alegrando nele e para a glória dEle. Que coisa melhor do que isso, meu irmão? Então chegamos à conclusão: o que é a prosperidade desses ímpios? Tudo isso que eles estão fazendo. Como diz Apocalipse, não é? Que o injusto continue na prática da injustiça. No final serão destruídos, mas que o justo continue junto a Deus. Amém? Senhor, eis aqui a Tua palavra. Nós, apesar da situação que nós estamos vendo, como o salmista Asaf, muitas vezes nós ficamos tristes, nervosos, irados, atribulados por conta de tudo isso, mas nós confiamos no Senhor, Deus. Cura o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma. Nos restaura, Senhor, neste dia. Nos transforma, Deus, e que nós possamos viver assim para a Tua glória, no nome do Seu precioso e glorioso Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe.